Vamos falar agora um pouquinho da parte do manejo da doença exacerbada, do DPOC exacerbado, como manejar esse paciente que chega geralmente na emergência para vocês. O que são as exacerbações? Na verdade, é uma piora aguda da inflamação e do aprisionamento aéreo, levando a uma piora aguda da função pulmonar, tá? Na maioria das vezes, acontece associado a um quadro de infecção, sendo na maior parte das vezes, 2/3, infecções virais e um terço restante associado à infecção bacteriana por germes geralmente associados à pneumonia adquirida na comunidade, tá? Hemófilo, pneumococo e moraxella. Qual é o quadro clínico para fazer a gente suspeitar que um paciente DPOC está exacerbado? A gente tem 3 sintomas cardinais, digamos assim, que mostram para a gente que esse paciente pode estar em exacerbação. São eles: a piora da dispneia, o aumento no volume da secreção ou do escarro, ou a piora na purulência do escarro, no aspecto. Então, se a gente tem pelo menos 2 desses 3 sintomas cardinais, a gente pode considerar que o paciente está exacerbado, tá? Como é que a gente gradua a exacerbação do DPOC? Na verdade, a gente gradua só mais de forma retrospectiva, isso é uma falha que a gente tem, e isso vai ajudar mais a gente lá quando a gente for definir o tratamento medicamentoso dele na fase estável, porque vai depender do nível, do tanto de exacerbação que ele teve no último ano e de qual tipo de exacerbação foi. Mas assim, na fase aguda ali da exacerbação, essa graduação não ajuda tanto, mas vocês têm que saber para depois, quando for fazer o manejo da doença estável. Então, aquela exacerbação graduada como leve é a que foi tratada só com broncodilatador de curta ação e o paciente conseguiu sair da exacerbação. A moderada, além do broncodilatador de curta, vai precisar de antibiótico e ou corticoide oral. E a grave é aquela que requer hospitalização ou visita ao PS, à emergência, tá? Como é que a gente maneja esse quadro de exacerbação no paciente com DPOC? A gente tem o ABCD do manejo para a gente lembrar dos tópicos todos, tá certo? Então, letra A é de antibiótico. E quando é que a gente vai iniciar? Eu falei para vocês que 2/3 são associados a infecções virais, que não vai precisar de antibiótico, tá? Então, a gente vai iniciar antibiótico quando tiver os 3 sintomas cardinais presentes no mesmo paciente, tá? Se ele tiver 2 desses sintomas cardinais, sendo o escarro purulento, a purulência do escarro, que aí fala um pouquinho mais a favor, aumenta a probabilidade de infecção bacteriana, ou no paciente muito grave, que precisa de suporte ventilatório. Se precisou de VNI ou intubação, a gente vai começar antibiótico, porque é um paciente mais grave que a gente não pode deixar passar, tá? Como é que a gente escolhe esse antibiótico? É um antibiótico direcionado à pneumonia adquirida na comunidade, tá certo? Então, o perfil de onde você está trabalhando. Então, beta-lactâmicos com inibidor da beta-lactamase, cefalosporina, e tratar como pneumonia adquirida na comunidade. A gente vai ter só que ter um cuidado para cobrir pseudomonas naquele paciente que tem uma doença mais estrutural, por exemplo, bronquiectasias, aquele paciente que tem outros fatores de risco para germe resistente, como, por exemplo, paciente com hospitalização recente, paciente com uso de antibiótico recente, ou naquele paciente que é DPOC e que exacerba muito, que precisa usar muito corticoide oral. Então, esse paciente também tem mais risco de fazer infecção por pseudomonas e aí você vai ter que cobrir pseudomonas, tá certo? Passando para a letra B, de broncodilatador. Aqui no manejo da exacerbação, quem vai brilhar é o broncodilatador de curta ação, tá certo? Para aliviar aquela piora aguda da função pulmonar, daquele broncoespasmo agudo, tá certo? E aí a gente vai fazer como escolha os beta-2 agonistas de curta duração, que a gente tem mais na prática o aerolim, certo? O salbutamol. Então, a gente vai poder fazer esse broncodilatador de curta tanto por forma de nebulização, que na verdade hoje em dia a gente usa menos, principalmente por conta do contexto pandêmico, a questão de biossegurança, porque a nebulização vai fazer a aerosolização, tá? E aí a gente acaba usando mais através do inalador dosimetrado com espaçador, que a gente já sabe que é mais custo-efetivo até do que a própria nebulização. Então, não tem problema nenhum em fazer com o inalador dosimetrado, que é aquele próprio dispositivo da bombinha, com o uso do espaçador, tá certo? Então, a gente vai usar o salbutamol, geralmente 4 jatos, pode chegar até 10, geralmente não precisa muito além disso, porque você vai só acrescentar mais efeito colateral, tremor, taquicardia, ali 4 jatinhos do aerolim, do salbutamol, e a gente faz 3 incursões na primeira hora de tratamento, tá certo? Se é uma crise que você vê que o paciente está um pouquinho com broncoespasmo um pouco mais grave, aquele paciente mais grave, você pode acrescentar o anticolinéstico, que aí é o ipratrópio, 2 jatos, junto
com o broncodilatador de curta do beta-2 agonista, tá certo? E você faz em cada uma das inalações também na primeira hora. Você vai manter esse tratamento de manutenção do paciente, que ele já fazia uso, ou reiniciar o tratamento de manutenção, que seria com broncodilatador de longa, o mais rápido possível, tá certo? Passando para a letra C, que é de corticoide sistêmico, a gente vai fazer com o benefício de diminuir o tempo de hospitalização e aumentar o sucesso do tratamento por 5 a 7 dias. E assim, a gente vai fazer corticoide prednisona mesmo, 40 mg, tá? Via oral. Sempre fazer por via oral, se o paciente tem via oral patente. Não tem diferença nem na efetividade, nem no início de tempo de ação, se você fizer endovenoso. Então, você vai deixar a terapia endovenosa para aquele paciente que não tem via oral patente, aquele paciente mais grave, que está entubado, que não está ainda com via enteral, instabilidade hemodinâmica, ou que não pode ter via oral por algum motivo, você faz venoso, a hidrocortisona, o metilprednisolona, tá? Hidrocortisona ali, 100 mg a cada 12 em 12, 8 em 8 horas, mas realmente só se o paciente não tem via oral patente, tá certo? Letra D é de dar oxigênio, então entra a terapia de suplementação do oxigênio e o suporte ventilatório, tá? Uma coisa muito importante no paciente que tem DPOC que chega exacerbado para você é você não fazer hiperóxia. Você vai suplementar o oxigênio para manter um alvo de saturação de 88% a 92%. Por quê? Muitos desses pacientes podem já ser retentores crônicos de PCO2. E se ele retém cronicamente o CO2, o drive respiratório dele é estimulado por mudanças na oxigenação, diferente de uma pessoa normal, que o drive respiratório é estimulado por diferenças no nível de CO2. Então, se você hiper suplementa oxigênio, esse paciente fica com hiperóxia, o bulbo, lá no bulbo, no drive respiratório, no centro do drive respiratório, ele vai entender que esse paciente deve diminuir a frequência respiratória, já que ele está com hiperóxia. E isso vai acabar piorando a retenção de CO2, porque o paciente vai hipoventilar, tá certo? Então, a gente não quer hiperóxia para esse paciente, a gente vai suplementar só para manter o alvo entre 88% e 92% de saturação periférica de oxigênio, tá? Em relação ao suporte ventilatório, aqui a VNI vai ser um aliado excepcional no tratamento da DPOC exacerbada, tá? É um dos contextos em que a gente tem mais dado para efeito da ventilação não invasiva. Vai diminuir mortalidade, diminuir tempo de internamento, só traz benefício no paciente que tem DPOC e que tem insuficiência respiratória. A gente vai indicar a VNI quando o paciente tem uma acidose respiratória, uma dispneia severa ou uma hipoxemia persistente, mesmo após a suplementação de oxigênio. A gente não vai usar quando tem algumas contraindicações, como, por exemplo, um paciente que tem instabilidade hemodinâmica, que está com rebaixamento do nível de consciência, e nesses casos a gente tem que realmente fazer a ventilação mecânica. Um adendo aqui é que a exceção no DPOC, de a gente poder fazer a VNI, tentar fazer a VNI no paciente que tem algum grau de sonolência, que você atribua essa sonolência a uma narcose, uma retenção de CO2. Então, você pode tentar a VNI, mas você tem que colar no paciente. Se esse paciente não melhorar ali com 30 minutos de VNI, você vai proceder à ventilação mecânica. Isso a gente pode fazer porque se ele está sonolento por retenção de CO2 e eu faço VNI e melhora a dinâmica ventilatória dele, eu vou melhorar a retenção de CO2 e ele tende a melhorar do nível de consciência. Mas como eu disse, repito, você tem que ficar muito colado nesse paciente e assim que você vê que ele não está melhorando, você vai fazer a ventilação mecânica, tá? Então, a intubação orotraqueal com ventilação mecânica, principalmente quando a gente tem falha na VNI, rebaixamento do nível consciência mantido ou agitação que não permita que a gente faça a VNI, instabilidade hemodinâmica são as principais indicações, tá certo? Então, vamos voltar para aquele caso clínico que eu coloquei lá no início para vocês não responder junto. É uma mulher de 52 anos que entrou com queixa de dispneia, pior há 4 dias, e tosse com secreção amarelada. Ela já tinha tosse com secreção hialina, então aumentou o volume, piorou o aspecto e tem dispneia. Ela tem os 3 sintomas cardinais da exacerbação do DPOC. Tá? É uma paciente em risco para ter esse diagnóstico de DPOC, porque, vê só, ela é tabagista de 40 maços ano, ela tem uma idade compatível e ela tem já sintoma respiratório persistente de antes. Então, é uma paciente que a gente tem que pensar, sim, em doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela chegou com sinais vitais estáveis, eupneica, estava sibilando, então não parece um quadro de exacerbação tão grave, tá? E aí,
O que é que a gente vai pensar para essa paciente? O diagnóstico mais provável, já comentei com vocês, é DPOC, uma paciente com sintoma respiratório persistente, fator de risco, idade compatível, sempre tem que pensar em DPOC. Qual a abordagem na emergência para essa paciente? Lembrar do A, B, C, D, ela tem os 3 sintomas cardinais, então tem indicação de antibiótico, vai fazer broncodilatador de curta, salbutamol, fenoterol, pode associar ou não ipratrópio, ela não está tão mal, então talvez nem precise associar ipratrópio, tá? Corticoide, 5 a 7 dias, prednisona 40 mg mesmo. Em relação à suplementação de O2, é uma paciente que não precisa, ela tem uma saturação de 93%, tá ali acima do alvo até, não precisa suplementar, não está tão dispneica, não parece ter uma insuficiência ventilatória, então realmente não deve precisar de VNI, muito menos de intubação. Como a gente vai confirmar o diagnóstico dessa doença pulmonar em questão? Lembra como é que a gente confirma o diagnóstico de DPOC? Espirometria. A gente vai ver aquela relação VF1-CVF menor que 70% no pós-broncodilatador. Então, a gente confirma que esse paciente tem obstrução ao fluxo de ar. E qual a medida mais efetiva no tratamento a longo prazo? Cessação do tabagismo. Lembra que eu falei para vocês que a principal medida, inclusive, é uma medida não medicamentosa. Quer dizer, muitas vezes a gente pode precisar de medicamento para ajudar na cessação do tabagismo, mas de uma forma geral, é uma medida não medicamentosa, que é parar o tabagismo ou parar a exposição. Por exemplo, se é fogão a lenha, a exposição relacionada ao desenvolvimento da DPOC, afastar o paciente dessa exposição é o que tem mais impacto na progressão da doença e na sobrevida desse paciente. E aí o tratamento medicamentoso entra mais para a gente controlar sintoma, diminuir a exacerbação, que aí seriam os broncodilatadores do tratamento de manutenção do DPOC. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês na prática clínica de vocês e até a próxima!